Vamos resolver agora a questão 19. E a questão 19 fala o seguinte: uma amostra de gás ideal está contida em um cilindro metálico que está imerso em uma grande quantidade de água a temperatura constante. O gás é comprimido lentamente numa transformação isotérmica. Guarde isso aí que é importante. A variação de energia interna do gás, ΔU, e o trabalho W realizado pelo gás nesse processo são. Então você tem várias maneiras de fazer essa questão. Eu optei aqui por uma. Primeiro vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no gráfico. Vamos ver se a gente aprende a desenhar esse gráfico. É importante, ó. Esse gráfico aqui você já consegue identificar várias coisas, mas vamos lá. Então eu tenho isso aqui, tá? E aí eu tenho aqui V1, V2, e eu tenho aqui P1 e tenho aqui P2. Vou fazer umas linhas bases aqui para a gente poder traçar alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Importante a gente fazer esse gráfico para a gente tentar entender algumas coisas aqui. Então tracei aqui a linha ali paralela ao X, agora eu vou traçar aqui paralela ao eixo Y, que é o eixo da pressão. E aí ele fala o seguinte, ó. Ele fala que foi feito aqui uma compressão, é comprimido lentamente, então se está comprimindo, ó, ele tinha do volume 2, né, V2, e foi para o volume V1, comprimindo. Então se ele foi comprimindo, a pressão aqui foi aumentando, tá bom? Então a gente vai ter o gráfico mais ou menos assim. E lembrando que é a mesma temperatura, né? A mesma temperatura. Então, a gente pode traçar uma isoterma, né? Aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Só que eu deveria ter passado o P1 ali perto, né? Então, vamos substituir aqui. E aqui vai ser o P1. Tá? Acabou que eu fiz tanta frescura, né? Acabou que eu errei aqui. Então, eu vou ter aqui o P1 aqui. Então, ele variou, né? Foi daqui. Aqui é isoterma. E ele vai, ó. Nosso gráfico aqui da pressão, ó. Ele vai daqui, né? Faz esse sentido aqui. Então, ele vai daqui do V1 até... do V2 até o V1. Tá bom? E do P1 até o P2. Isso aqui é a temperatura. E a temperatura permanece constante. Então, traçamos o gráfico. Quando a temperatura é constante, é porque não há variação de temperatura, né? Então, se a gente lembrar aqui, ó, do ΔU, que é 3 meios de NR ΔT, olha o que eu tenho aqui, ó, Δθ, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variação de temperatura. Se não houve variação de temperatura, por quê? Δθ significa o quê? Temperatura final menos a inicial. Se não houve variação de temperatura, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, Δθ vai ser zero. Então, a minha variação de temperatura foi zero. Se essa multiplicação aqui, Δθ é zero, ΔU vai ser quanto? Também vai ser zero. Tá? Porque eu vou ter que 0 vezes R, vezes N vai dar zero, 0 vezes 3,5 vai dar zero. Então, eu tenho que ΔU é R. E a gente tem uma outra formulazinha, não sei se você está habituado a ver, mas é o seguinte, é uma fórmula um pouquinho diferente, mas é essa aqui, ó. Talvez você já tenha visto. Logaritmo, trabalho vai ser igual ao logaritmo lipeiriano do volume final menos o volume inicial. Pô, mas eu não sei isso aqui, eu nunca vi essa fórmula. Mas aqui, ó, presta atenção nisso aqui. Se o volume final for menor que o volume inicial, e é o que acontece aqui, ó, o volume final ele é menor que o volume inicial, porque está comprimindo, né? Então, o volume final é menor do que o inicial. O V1, né? Ele é menor que o V2. Tá bom? O inicial era isso aqui, ó. Foi diminuindo, diminuindo, veio para cá. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Esse logaritmo aqui, isso aqui, vai ser, toda vez que o numerador no logaritmo for maior que o denominador, for menor que o denominador, numerador, for menor que o denominador,
o logaritmo vai ser negativo. Negativo. Se o logaritmo aqui é negativo, tudo isso aqui vai ser o quê? Vai ser negativo. Então, o meu trabalho é menor do que zero. Tá bom? Ele é quase parecido lá quando a pressão é constante. Quando a pressão é constante, a variação do volume também não é negativa. Quando eu tenho isso aqui, ó, W, P, né, de pressão, V final menos V inicial. Nesse caso aqui, se fosse a pressão constante, seria assim, né? Isso aqui não seria negativo, porque o volume final ele é maior, é menor do que o volume inicial. Então, isso aqui seria o quê? Negativo. Então, meu trabalho seria negativo. Nesse caso aqui, a gente faz com esse logaritmo niperiano. Você vê que a gente nem precisa utilizar, nem saber o logaritmo, mas a gente identifica aqui, ó, que o volume final é menor do que o volume inicial. Então, o logaritmo, pode pesquisar aí nos livrinhos de matemática, o logaritmo, quando tem um número aqui menor do que 1, né? É um número menor do que 1, ele vai ser o quê? Negativo. Tá bom? Então, a resposta certa é o quê? Eu tenho um trabalho negativo e tenho ΔU negativo. A resposta certa é a letra B. Qualquer dúvida? E se você fez de maneira diferente, coloca aí nos comentários. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.